Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim trazer uma informação valiosíssima sobre treino de glúteo. Não é falar sobre que exercício funciona, não. Vou explicar como é o glúteo, as divisões que ele tem, como você trabalhar, como você modificar a forma, tudo isso aí eu vou fazer comentários sobre isso. Lembrando que se você quiser saber, né, qual exercício é bom para glúteo, eu tenho um vídeo aqui que eu falo de agachamento, de movimento básico, eu falo muito sobre a inutilidade de você fazer exercício isolado. Por exemplo, eu falo dos exercícios com caneleira, eu mostro, né, o tanto que eles são ruins. Eu também desmistifico a questão da elevação pélvica, inclusive eu faço isso mostrando, né, os estudos que comparam elevação pélvica com outros exercícios, e também faço análises do exercício de glúteo na polia. Então essas análises pontuais de exercício vocês podem ver, e também tenho aulas completas no Nerdflix em que eu explico sobre os exercícios para cada parte do seu corpo. Hoje eu vou tratar especificamente sobre divisões anatômicas, capacidade de modelar, diferença de homens para mulheres, coisa assim. Vai ser uma aula bem completa que eu acredito que depois de assistir você não vai mais ser enganado sobre esse tema. Então, deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e não esquece de ativar as notificações, porque sempre tem muita coisa boa por aqui. Bem pessoal, sem enrolação, vamos lá começar essa brincadeira aqui. Eu vou falar de glúteo máximo, né? E aí eu vejo pessoas recomendando que se faça uma divisão entre partes do glúteo. Basicamente, são feitas algumas propostas, como dizer, assim você vai avaliar o formato, né? E isso vem com o último item, né? Avaliar o formato para supostamente mudar o formato do glúteo da pessoa. Isso que está conjugado, dá ênfase a diferentes partes do glúteo. Algumas observações sobre a diferença do glúteo da mulher sobre o glúteo do homem, que envolve análise de distribuição de massa muscular e também de massa gorda. Algumas observações sobre irrigação sanguínea também. Então a gente dá uma olhada, né, na proposta de divisão que tem aparecido por aí, só para a gente pegar um exemplo, e aí a gente compara essa divisão que foi feita aqui com o que é o glúteo anatomicamente. Então você tem que sobrepor essas duas imagens. Imagina você fazendo essa divisão que foi proposta, né? Eu vou riscar aqui, vai ficar mais ou menos aqui, né? A parte número 1, aqui viria a parte número 2, aqui viria, né, a parte número 3 e aqui a parte número 4 aproximadamente, né? Então, essas seriam as divisões propostas. Para conhecer bem o glúteo, né, principalmente o glúteo máximo, que é o que nos interessa, a gente tem que entender onde ele é originado e onde ele é inserido. A origem do glúteo máximo, ela fica aqui, ó, entre a porção distal, a porção dorsal do osso sacro, atrás da linha glútea do ilho, então no osso ilho, atrás da ilha glútea, na fáscia tóraco-lombar e no ligamento sacrotuberal. Eu vou mostrar direitinho onde eles estão. Então, né, o sacro na parte posterior do sacro, tá aqui, é esse osso que fica logo atrás, aqui no final, logo abaixo da sua coluna lombar. Então o glúteo começa nessa região. Ele também está presente aqui, ó, nesse ossinho. Se você voltar, né, para essa imagem, seria mais ou menos aqui, ó. Esse osso se chama ilho, e aí você tem uma linha aqui, que é o que a gente chama de linha glútea. Você tem ela, tanto ela posterior quanto ela anterior. A outra parte em que o músculo glúteo máximo se insere é nesse ligamento aqui. Você está vendo que tem um ligamento bem grandão aqui, unindo vários pontos. Então, o glúteo também começa nessa região e a outra parte é nessa fáscia tóraco-lombar que está aqui. Então, o glúteo máximo, vocês estão vendo ele aqui, ele também começa nessa região. Então, você vê aqui por essa imagem, né, os vários pontos onde ele está originado. E aí, quando a gente fala de inserção, apesar dele se originar em vários pontos,
ele tem em 4 pontos, né, bem dispersos. Você vai ver 2 pontos aqui. Um é na tuberosidade glútea, que fica no fêmur. Então ela fica aqui, ó, lá no seu ossinho do fêmur, e ele também fica aqui no trato iliotibial. Então quando você percebe aqui essa inserção aqui na lateral, você tem o trato iliotibial. Então, galera, entendendo o que é o glúteo, né, onde ele começa, onde ele termina, a gente fica mais fácil entender esse formato dele. As fibras começam dessa região inteira aqui, vocês estão vendo? Então, as fibras começam aqui e elas vão até o fêmur, até o trato iliotibial. Então, ele tem esse formato bem particular. Esse é o glúteo máximo. Aqui a gente tem o glúteo médio, que ele já é um pouquinho mais alto, apesar dele se sobrepor em vários momentos, e aí por baixo deles tem o glúteo mínimo. Aí você percebe que eles dois já estão inseridos aqui especificamente no fêmur. Então vamos falar dessas partes que foram desenhadas aí. A parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4, obviamente, com base em conhecimentos de anatomia. Não é achismo, não é olha a minha bunda, não é nada disso não. Então essa primeira parte, né, que fica aqui no topo da bunda, que está sendo apontado como topo da bunda, o que você percebe? Ela basicamente é uma parte que não é o glúteo máximo. Ela basicamente é uma parte que tem aqui uma sobreposição do glúteo médio e do glúteo mínimo, que são músculos abdutores, são músculos que quando você está em pé, você afasta um pé do outro. Então essa região, né, a grande massa do glúteo, ela não está aqui, a grande massa do glúteo máximo. Inclusive, quando você observa aqui essa segunda foto, você percebe aqui, ó, aquela região chamada de 1, ela está aqui, ó, aproximadamente aqui nessa região. Outra parte, né, que é supostamente uma das divisões do glúteo, é o que tá aqui destacado como a segunda parte, que é o grosso, né? É a parte onde está localizada a maior parte da massa do glúteo. Essa parte aqui que eu coloquei um quadradinho. Essa parte, pessoal, realmente é uma parte que tem o maior volume de fibras. Você tem uma massa muito grande, normalmente é a parte mais protuberante do glúteo. É realmente a parte que vai para trás. Aí você avalia a terceira parte e aqui a gente tem um problema sério, né? Eu falei que tem uma pouca massa nessa primeira parte, por isso que o seu glúteo, né, a sua bunda faz a volta, porque essa primeira parte aqui, ó, ela tem pouca massa. Essa segunda aqui tem bastante. Agora essa terceira, ela não tem fibras musculares. Se você perceber aqui, ó, essa terceira parte, ela é basicamente aqui o seu trato iliotibial. Então, quando você observa a anatomia dessa região, você vê que essa parte 3 é a parte que você não tem fibras musculares. Inclusive, eu falo dessa parte quando eu falo sobre depressão trocantérica. Então essa parte você não consegue trabalhar. Ah, eu preciso trabalhar essa lateral. Não, você não trabalha essa lateral, porque é uma parte que anatomicamente você tem um buraco ali e você não consegue preencher, porque você tem aqui o seu trato iliotibial indo de um ponto ao outro. Então, quando você olha isso aqui, você fala, mas tem alguma coisa estranha, como é que eu vou fazer um exercício para um local que não tem músculo, né? Então, a gente tem a quarta parte, que é essa parte aqui, que foi desenhada aqui embaixo, e que, na verdade, nada mais é do que o final do seu glúteo máximo, né? Lembra que ele está inserido, ele se origina nessa região inteira, então essa é uma região embaixo, que é uma região onde tem menos fibras. Então, repara, eu tenho menos massa em cima, mais massa no meio, menos massa embaixo. Então, o formato natural do glúteo é ser arredondado, considerando a disposição da massa muscular. Aí algumas pessoas, né, vão falar que, por exemplo, eu conseguiria estimular essa terceira parte, aumentando o fluxo sanguíneo e fazendo com que o processo de perda de gordura seja aumentado. Bem, pessoal, quando eu faço um movimento, o fluxo sanguíneo é aumentado para ir para o músculo. Se não há músculo nessa região, eu tenho tendões, eu tenho tecido conectivo, é uma região que possui pouco fluxo sanguíneo. E eu botei aqui uma foto
das artérias que chegam nessa região, e você percebe que é uma região aqui, né? Se a gente fosse pegar aí a região número 3, você percebe, além dela ser um buraco sem preenchimento de osso, é uma região que não recebe muito sangue. Quando você olha lá, né, a gente pode olhar aqui de novo, ó, a região que seria a região número 3, cara, é uma região que não recebe muito sangue. Então, se ela não recebe muito sangue, por que ela não recebe muito sangue? Porque tendão não tem um fluxo sanguíneo relevante. Não tem músculo. Para que é uma região que vai receber muito sangue? Então, eu vou mexer essa região, eu vou movimentar para receber sangue? Você não vai. Porque é uma região de pouca irrigação sanguínea. Então, por mais, né, que eu tenha uma aula no Nerdflix, que eu fale sobre perda de gordura, sobre fluxo sanguíneo, o que vai acontecer nessa região não é relevante, porque é uma região que naturalmente não recebe muito sangue. E aí, meus queridos, né, vamos considerar também, né, o pepino, voltando a falar dessa região 4, que a pessoa fala, porque aí você tem que criar a volta da bunda. Você não tem como criar a volta da bunda. Isso é um formato anatômico, e se você entender bem o que está acontecendo, é o mesmo músculo. O mesmo músculo que está aqui em cima é o músculo que está aqui embaixo. Então, quando você contrair o músculo, você vai contrair ele como um todo. Porque essa parte daqui, da região 4, ela está inserida nos mesmos locais que essa parte aqui da região 2. Então, não tem como você estimular essa região 4 sem estimular a região 2, sem estimular qualquer região do glúteo máximo. Por que eu estou falando principalmente da 4 e da 2? Porque a região é uma região que parece que quem vai predominar aqui é o glúteo médio, e a região 3 é uma região que não tem músculo. Então, quando você fizer uma contração, basicamente vai ser a região 2 e 4. Agora, Paulo, e essa voltinha vai existir? Vai ser nítida quando? Essa voltinha vai ser nítida quando você tiver pouca gordura nessa região aqui, porque aí você vai ter o músculo posterior de coxa terminando e começando o músculo glúteo. Então essa divisão vai ser a divisão que vai ficar aparente quando a pessoa tem pouca gordura. E aí, gente, agora entendam coisas importantíssimas sobre neurofisiologia. Cada músculo recebe ele recebe uma quantidade de nervos, né, de neurônios, de terminações nervosas, associada à precisão do movimento que ele realiza. Isso se reflete também em como ele é representado pelo cérebro. Por exemplo, os meus dedos, né? Você olha isso aqui, é o seu homúnculo motor. Então é o tamanho da representação cortical de cada região. E você percebe que os seus dedos ocupam uma região imensa do seu cérebro. E são áreas extremamente inervadas para produzir movimento. Por quê? Porque se eu quiser, eu mexo só um dedo. Se eu quiser, eu dobro só um dedo. Então, eu tenho movimentos muito precisos e específicos nos dedos. Então, essa representação garante que o meu cérebro controle meus dedos de maneira independente. Como, por exemplo, meus olhos. Cara, meus olhos recebem muita inervação. Eles têm uma representação cortical muito grande, porque eu tenho uma precisão tremenda de movimento. Eu mexo meu olho, eu foco em um dedo. Eu mexo meu olho, eu foco em outro, eu foco em outro, eu foco em outro. Então, eu posso percorrer distâncias extremamente pequenas com o movimento dos olhos. Então, quando você analisa o quadril, o glúteo, perceba a falta de representação cortical. Ele tem um pedaço extremamente pequeno. A representação para todo o seu glúteo é menor do que a representação de um dedo no seu cérebro. Por quê? Porque você não tem precisão para o glúteo. O glúteo máximo vai estender o quadril, ele vai empurrar o seu quadril para trás. Você não toca piano com a bunda, né? Não há noção neurofisiológica para uma pessoa achar que você consegue contrair seletivamente uma região do seu glúteo. Além disso, a taxa de inervação, né? O que é a taxa de inervação? O que é uma unidade motora? É um neurônio e as fibras por ele inervada. Então a taxa de inervação dos músculos feitos para produzir força, ela é totalmente diferente dos músculos de precisão. Por exemplo, você pensa no músculo do olho que eu falei para vocês. Um neurônio inerva 13 fibras. Então eu consigo comandar pouquíssimas fibras para fazerem movimentos extremamente precisos. Agora, no bíceps, um neurônio inerva 770 fibras. Eu vou para a panturrilha, um neurônio inerva 1.600 fibras. Pô, lá no glúteo vai ser um neurônio também inervando milhares de fibras. Então toda vez que você mandar uma mensagem do seu cérebro,
ela vai pegar milhares de fibras ao mesmo tempo. E não é uma quantidade de fibra na parte de baixo da bunda e na parte de cima, não. Essas fibras estão espalhadas por todo o seu glúteo. Então, quando você pensa bem assim, Paulo, mas por que eu não consigo ativar só as fibras da parte de baixo? Porque quando o neurônio vem, ele se espalha na totalidade do seu músculo. Então, quando você manda um estímulo nervoso, olha aí, você manda um estímulo elétrico, né, num neurônio que chega no glúteo, ele pega a fibra de baixo, do meio de cima, então ele pega todas as fibras. Não dá para você pensar para aí você agora e falar, agora eu vou ficar parado aqui e eu vou contrair só a parte de baixo da minha bunda. Faça isso. Você sentado aí, enquanto você conversa comigo, contrai só a parte de baixo da sua bunda. É difícil você contrair ela, né? Se você pensar agora, contrai a bunda, você vai contrair ela como um todo. Não existe possibilidade de você mandar uma mensagem que ative apenas um segmento do músculo glúteo. E o reflexo disso tudo, eu volto para o nosso homúnculo. Aí o que está aparecendo aqui? Pô, o seu cérebro não quer precisão no movimento glúteo. Ele manda um impulso nervoso e até a Siri aqui, ó. Então ele manda o impulso nervoso e tudo vai acontecer. Então, meus queridos, quando vierem com esse papo dizer, mas a bunda da mulher é diferente do homem, aí você pensa no que eu vou falar aqui agora para vocês. Vamos começar por dentro das estruturas ósseas. A estrutura óssea da mulher e do homem é diferente. Por que a estrutura óssea da mulher e do homem é diferente? A mulher, ela normalmente vai ter um filho, né? Biologicamente, a mulher tem essa função importante de ter filho. E para ter um filho, você vai precisar de passar uma criança por uma região. Então você percebe que o quadril do homem, os ossos do quadril do homem, são mais estreitos. E aí você vê que os ossos do quadril da mulher são mais largos. Então você percebe, né, que essa região central é muito mais alargada na mulher. E você vê o arco púbico também bem diferente da mulher e do homem. Isso para facilitar a função reprodutora. Agora, os músculos, o formato dos músculos, eles não mudam. Perceba isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é um glúteo de mulher, isso aqui é um glúteo de homem. Ué, Paulo, mas a única coisa que eu tô vendo é que o glúteo da mulher parece ser maior. Sim, porque o quadril é mais largo, né? Então lembra, o glúteo vai sair de uma região, vai até outra, ele vai ocupar um espaço maior. Agora, se você olhar apenas o glúteo, o formato do músculo glúteo, você vai ver que ele não é diferente. Tanto que dá uma olhada aqui, pessoal. Glúteo da mulher e glúteo do homem. E olha só. Sabe o que aconteceu nessa imagem? Eu inverti. Agora aqui está o glúteo do homem e aqui está o glúteo da mulher. Então se você olha e você fala assim, só o que muda é o tamanho, só o que muda é o tamanho. O que muda não é o formato. Ué, Paulo, se o que muda não é o formato, por que diabos a bunda da mulher é tão diferente da bunda do homem? Porque bunda não é glúteo. Glúteo é o músculo. Bunda envolve gordura. E aí, galera, o que acontece? O hormônio feminino aumenta o acúmulo de gordura na região glúteo-femoral. E o hormônio masculino inibe isso. Então a mulher acaba acumulando mais gordura nessa região, o que dá o formato arredondado para o quadril. Tanto que mulheres que usam muito esteroide ou mulheres que perdem muita gordura acabam não tendo esse formato arredondado. Acabam ficando com a bunda mais quadradinha, né? Perdem o culote, perdem essas coisas, por isso que vai. Aí começa a fazer implante e coisas do tipo. Então, meus queridos, entenda esse negócio de não, vamos dividir a bunda em parte, vamos trabalhar um pedaço da bunda, não vamos trabalhar, vamos deixar a bunda redonda. Isso é tudo mentira. Isso é tudo fruto de desconhecimento completo de anatomia, seja anatomia óssea, seja anatomia muscular, seja anatomia circulatória, seja anatomia de inervação, porque, caraca, alguém que estuda, que conhece como é o corpo humano, vai ver que isso é uma maluquice, isso não há razão de ser. Então você não pode modelar, você não tem condição de modelar um músculo igual que se propôs inicialmente. Por quê? Porque a forma do músculo, ela não se altera de maneira relevante. Por que ela não se altera? Porque a distribuição de massa dele é uma distribuição determinada previamente, é uma distribuição que você nasce com ela. Eu tenho mais massa no meio do glúteo. Paulo, mas eu não posso aumentar a quantidade, o tamanho das fibras na parte de baixo sem aumentar no meio? Você não consegue.
Porque para você contrair uma parte, você precisa contrair outra. E quando você contrai, você libera os mesmos sinais fisiológicos para hipertrofiar. Então, como as coisas crescem de maneira proporcional, imagina, a parte do meio tem 10 centímetros, a de baixo tem 1. Você consegue crescer 50% nas duas. A parte do meio cresce 5 e a parte de baixo, que tem 1 centímetro, cresce meio. Então, essa proporção não vai mudar muita coisa, entendeu? Ah, Paulo, mas aí eu queria perder gordura só no culote. Você não perde gordura, é uma região difícil de perder gordura. Ah, mas se eu fizer exercício localizado vai aumentar a irrigação. Isso não é relevante, até porque é uma região que não tem músculo. Então, quando você fizer exercício localizado, você está contraindo o músculo de outra região. A região lá da parte posterior mesmo, né? Da parte lateral, você tem um tendão ali, você tem um espaço ósseo. Então, meus queridos, ó, me desculpe, mas a maioria das coisas que você está vendo aí sobre glúteo é mentira. E eu sei que de repente, né, postar foto de anatomia, mostrar homúnculo de Penfield, mostrar vasos sanguíneos é muito menos atraente do que eu ficar botando a bunda dos outros aqui. Mas é a verdade e é assim que a ciência funciona, tá legal? Então, acompanhe as aulas do Nerdflix sobre exercícios de membros inferiores, sobre perda de gordura, sobre partes do músculo, tudo isso é extremamente detalhado, pessoal. É muito importante vocês se manterem atualizados e isso custa muito barato. Custa apenas R$ 24,90 por mês. Você pode, inclusive, emitir certificado. Aguardo vocês nas próximas!